Estou aqui hoje, de verdade. Décimo quarto. Ontem tivemos o nosso aniversário, quantas novidades, né? Com a bênção do Senhor, bastante coisa nova acontecendo. Deus é bom. Temos a moção honrosa, né? Já no primeiro ano, isso é bem atípico, né? Mas aprove ao Senhor, pela honra e glória do Senhor, e através do vereador Brandel, ele nos presentear, né? Foi uma bênção, uma vitória de todos nós, né? E quão bom é, né? A gente ter esses mimos da parte do Pai para nós, né? A gente sabe que tudo é para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor nos fez, né? Se não fosse o Senhor nas nossas vidas, nada seria feito, nada teria acontecido, mas o Senhor, ele trabalha em parceria com o homem, amém? Mesmo ele sendo soberano e podendo fazer tudo sozinho, ele escolhe que nós sejamos parceiros deles, ele responde resposta. Então, é através do sim de homens e mulheres de Deus que essas coisas acontecem. Então, a gente pode celebrar, sim, né, os homens e mulheres de Deus que deram sim para o Senhor a ponto dessas grandes coisas acontecerem, a ponto de a gente hoje conseguir ter essa comunidade, começar, porque esse sim não foi fácil, foi bem doloroso e custoso para nós, mas nós conseguimos, para a honra e glória do Senhor, e construímos isso junto com cada um de vocês, todos nós somos participantes, mas nós precisamos ter esse equilíbrio de saber que reconhecer homens e mulheres de Deus, que de forma desafiadora e temendo mais o Senhor do que as pessoas, deram o seu sim para que as coisas, o reino avançasse, as coisas que o Senhor gostaria de estabelecer fossem estabelecidas, isso é parte nossa também. Isso não é tirar a glória do homem. Isso é justamente entender que o Senhor trabalha com homens e mulheres de Deus e cada um fazendo a sua parte, é que torna possível todas essas coisas, amém? Hoje o que o Senhor trouxe para nós, como já a primeira palavra desse segundo ano, é justamente um equilíbrio, um ajuste no nosso foco. Por quê? Porque a gente escuta muitas coisas em relação a priorizar o Senhor, priorizar as coisas, né? Às vezes a gente é minado de tantas formas e parece que realmente a sociedade, ela se move num extremo, né? Ou a gente estava 100% ativista de segunda a segunda na igreja, em ministérios que são impérios de homens para si mesmo, ou seja, vem, trabalha para mim, saiu, nem quero mais saber, debaixa na sua carteira, não me procura mais. E de repente nós fomos para outro extremo. Agora eu vou se der. Se der, eu vou. Se eu não tiver outro compromisso no trabalho, com os meus amigos, com as coisas que eu realmente importo, eu vou. E o que o Senhor trouxe para nós hoje de uma forma bem leve é justamente esse equilíbrio. Por quê? Porque nós precisamos de equilíbrio em todas as coisas, amém? A gente precisa disso e o Senhor sabe que a gente quer. E por que Ele traz esse discernimento para nós? Porque senão a gente fica ou esmagado pela culpa, de eu sempre querer ter feito mais no ministério e não conseguir, ou pelo peso da pressão, da comparação, da competição. Então, eu me sinto sempre cobrado, eu me sinto sempre competindo com algo, eu me sinto sempre pressionado pelas coisas, porque eu nunca consigo fazer o meu 100%, nem aqui, nem em casa, nem comigo, nem no trabalho, nem no ministério, nem com o Senhor. E não são esses pesos que o Senhor quer sobre nós. Ele quer justamente que a gente entenda que nós temos uma aliança com Ele, nós temos prazer nas coisas dEle, e também temos as nossas, e isso é o correto. Mas tudo que a gente precisa é um equilíbrio, é ajustar o nosso foco, para que nenhuma delas seja um peso para nós e nem para o Senhor, amém? O Senhor foi construindo essa palavra no meu coração aos poucos, e ontem eu escutei naquela convenção dos filhos algo que encaixou realmente, né? Que é a diferença da crença para a fé, né? A crença, ela é algo que você ouviu e você decidiu acreditar. Eu costumo falar bastante, né? Existe o crente e existe o cristão, amém? Crente, qualquer um que crê em Deus, todos que creem em Deus. E, inclusive, isso está lá em Tiago 2,19.
Né? Você crê? Bênção que você crê, mas isso até os demônios creem. Que Deus é Deus, amém? É como se a gente dissesse assim, você diz que crê que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Ou seja, você crê que o Mar Vermelho foi aberto? Bênção, creio nessa história. Acho legal. Você crê que as muralhas de Jericó caíram? Creio. Bênção do Pai. Você crê que Jesus veio como um menino, nasceu, fez todos os milagres que fez por 3 anos, e ao ser crucificado, o véu do templo se rasgou, deu todo aquele alvoroço, depois ele ressuscitou, passou por testemunhas. Você crê nisso? Amém. Mas se hoje a gente tivesse a notícia de que tem pandemia em Joinville, pandemia seria algo quando é global, mundial, enfim, mas tem algo aqui que só a custo do teu filho, só o Cauã tem nele a cura para toda essa cidade. Mas para isso nós vamos precisar sacrificar o Cauã. A gente teria hoje a vivência da fé de Abraão e dizer assim, ou não, pode levar. Eu não entendo o propósito disso, mas se Deus quis, algo Deus vai fazer. Porque foi isso que Abraão creu. Ele fez crendo que algo o Senhor ia fazer. Ou ressuscitar, ou prover, e no caso ele proveu no último momento, mas algo ele fez. Mas ele precisou ver se Abraão se movia por fé. Porque a fé é o comportamento. A fé é a prática. A fé é o dia a dia, é o testemunho de vida. Nós só cremos da crença de falar de uma história que eu acho que deve ter acontecido, ou eu vivo pela fé e realmente me comporto de acordo com aquele Deus que deixou nos escritos o seu testemunho de vida como Jesus, e é a partir desse testemunho que eu me movo. É a partir daquilo que Jesus trouxe para mim que eu faço. Qual que é o que me move? Como tem sido a minha vida? Porque ali em Hebreus 11:1, ele fala, né, do andar na fé. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Ou seja, se eu tenho uma ponte na minha frente, a crença só vai dizer sim, sim, é uma ponte. A fé vai te fazer andar na ponte. Ela faz você fazer algo. Ali em Hebreus 11:6, ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E por que essa diferença, esse alinhamento no nosso foco e na nossa visão de crença para fé é importante? Porque senão nós estamos aqui, às vezes, por anos, todo domingo, apenas nos movendo por crença. De histórias que a gente escuta aqui, mas que eu nunca vou colocar em prática. Que eu não estou a fim de viver. Que eu não acho nem que eu preciso. Ou eu acredito, melhor dizendo, eu acredito que eu posso escolher se eu vivo ou não. Que eu tenho algum tipo de escolha entre viver a palavra de Deus ou não. Que isso talvez seja para a Thalita ali, para eles que estão ministrando, mas para mim, não sei, né? Para mim. Não, eu deixar as minhas coisas de lado, eu priorizar, eu renunciar a uma coisa que eu gosto tanto, por amor ao Senhor, não. Capaz. Eu ouvi um não do meu pastor de algo que eu gosto muito, que é o meu sonho e a minha vida, e eu continuar na igreja, jamais. Porque eu me movo por crença, onde eu tenho e vivo aquilo que me convém. Passou disso, não é comigo. Viver pela fé, trazer à existência aquilo que eu não entendo, mas eu confio, é muito mais desafiador do que viver só pela crença. E ajustar o foco é justamente isso. Se às vezes a gente pensa, de alguma forma, eu acordar todo dia e falar para Deus o quanto eu amo, o quanto eu amo o Senhor, o quanto o Senhor é importante para mim. Mas quando meu cônjuge acorda
com aquela cara azeda, às vezes não está num bom dia, não acordou bem. E a minha vontade já é falar coisas que eu não devo, ou evitar, ou brigar, ou discutir, e já xingar, porque, poxa, já acorda assim? Não tem como eu dizer que eu amo ao Senhor e eu odeio meu irmão, eu me faço mentiroso. Se a gente não ajusta esses focos, a gente está vivendo uma grande mentira, com a esperança de chegar naquele dia, com essa crença de chegar naquele dia e eu os conheço. Mas sem a fé, é a fé que vai nos fazer acessar ao Pai e aquilo que Ele tem para nós. Então, se tem algo que nós precisamos nesse início do segundo ano da Five, é justamente nos ajustar. Se às vezes não é em todas as áreas, mas se há áreas da sua vida que você se move ainda por crença, achando que são situações para os outros, mas para você não, que você crê no meio termo, que você relativiza, você não leva tão a sério, você acha que não precisa priorizar, você ainda não tem esse foco de fé naquilo que o Senhor tem para você, naquilo que Ele determinou para todos nós, é muito importante a gente nos ajustar, porque é isso que vai nos fazer acessar o novo tempo do Senhor para nós. Amém? A gente... Ali em Mateus 22, do 37 a 39, também é algo que a gente escuta muito nesse ajuste de prioridades. Por quê? Porque nesses versículos ele fala, né? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. E por que esse engano que também vale a pena a gente já começar pontuando, apesar de ser óbvio? Hoje, como a gente às vezes foi para outro extremo, que eu faço as coisas do Senhor, se eu sinto que eu devo fazer, se eu gostei, se eu quero, se eu não tenho nenhum outro compromisso, se eu estou afim, a gente usa muito isso. Eu tenho as minhas coisas hoje. Porque não adianta eu estar só enfiada na igreja, mas eu tenho as minhas coisas também são importantes. E elas realmente são. Mas o primeiro de tudo sempre foi amar o Senhor em todas as áreas da nossa vida. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Por quê? Porque escolher priorizar o Senhor, e esse priorizar é o Mateus 6,6, no teu relacionamento, no teu secreto, além, sim, a tua prática do manifestar o que você faz no Mateus 6,6 vai ser estar aqui priorizando o Senhor. Isso é uma consequência. Mas o que eu estou falando é justamente da tua relação com Ele, não é uma escolha entre o Edson e o André. É uma escolha entre você e todos os seus. Por quê? Porque no Senhor, Ele nos nutre em tudo aquilo que nós precisamos e nutre em você tudo aquilo que te falta para se relacionar com os outros. Então, ou seja, nele está o combo necessário para todas as relações que nós temos. Por isso, é de tão grande importância a gente ter esse foco ajustado de que o relacionamento com o Senhor deve ser uma busca inegociável para nós. A gente não pode ser conformado do tipo assim, se der eu faço, às vezes eu não consigo. Isso deve queimar no nosso coração. Você está bem no seu casamento? Não estou. Você está bem no seu trabalho? Não estou. Você está bem na escola? No seu relacionamento com os amigos? Não estou. Pois é. Você está bem consigo mesmo? Não estou. Pois é. No Senhor tem esse combo todo. Nesse tempo a sós com Ele tem tudo o que nós precisamos. Mas nós escolhemos o caminho mais difícil, ainda hoje, assim como os israelitas lá no Egito. Coisa que demoraria dias, eles passaram anos. Por quê? Escolhas erradas. Quando a gente pode ir num combo simples, acessível, um Wi-Fi que nunca cai, todos os dias, a gente vai para o quê? Para um monte de atividade, de coisas para fazer, achando que isso vai resolver aquilo que só Ele resolve.
E é muito mais leve, e é muito mais fácil, e é muito diferente. Então, esse foco precisa ser ajustado por quê? E quando passar para o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, que é em relação aos outros, nós precisamos também entender que a primeira pessoa que você tem que cuidar é você mesmo. Se você ainda é daquela pessoa que se rasga por todo mundo, se doa por todo mundo, pensa em todo mundo, e quando você pensa em fazer uma coisinha que você gosta, se sente egoísta, isso é um engano. Se você não está bem, ninguém vai estar bem. Você não vai conseguir cuidar de ninguém. Então, depois do Senhor, a primeira pessoa que você tem que prestar atenção em como está e cuidar é você mesmo. Depois é o seu cônjuge. Antes dos filhos. Depois é os filhos. E depois, parentes e amigos. Mas esse ajuste que precisa ter. Nós estamos cada vez mais com o nosso foco desajustado, se enchendo de atividades e de coisas, buscando a mesma coisa. E se a gente for resumir, tudo que a gente precisa e busca incansavelmente em coisas, está no primeiro mandamento. Nele a gente encontra todas as coisas. O Senhor me falou de um versículo aqui, que, apesar dele ser assim um pouco forte para a gente escutar, mas não vamos ministrar ele de forma literal, é mais um ajuste para as nossas prioridades, como o Senhor tem falado aqui, amém? Vamos lá em Malaquias, do 6 ao 14. O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes: nós sabemos que depois de Cristo, ele fez um reino de reis e sacerdotes. Somos todos sacerdotes, amém? Essa não é mais uma palavra apenas para autoridades, são para todos nós que somos filhos. O filho honra seu pai e o servo respeita seu senhor. Se o seu pai e o seu senhor, seu senhor, se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam meu nome. Às vezes, a gente tem tanto cuidado com algumas coisas em relação a nós, o nosso cônjuge, às vezes até as nossas autoridades sobre a nossa vida, o nosso chefe, né? E as comparações que o Senhor me trouxe são coisas bem simples para a gente pensar. Quando o Senhor te pede algo, você está aqui hoje, por exemplo, você olhou um irmão ali e algo tocou no teu coração, o Senhor falou contigo, vai lá dar um abraço para aquele irmão. Dá um abraço, diz que ele é amado. Ou melhor, o Senhor colocou no teu coração para você, às vezes, investir, ofertar na vida daquele irmão. Dar um presente para ele, algo que você gosta muito. Isso é o Senhor falando ao teu coração, amém? Porque o Senhor é Espírito e é assim que Ele fala conosco. De que forma a gente responde quando o Senhor fala dessa forma com a gente? Será que a gente fica em negociata? Será que a gente fica assim, pai, se 50 coisas acontecer que até o final do culto é para mim fazer, senão eu não vou fazer. Mais ou menos assim, né? Então, só que o que o Senhor me mostrou? Quando o seu chefe te pede alguma coisa, qual que é a tua resposta? É imediato ou é negociável? Você entende? Por isso que eu disse, não é tanto pelo texto, mas é mais pelo entendimento. Quando as nossas autoridades, nossos chefes, aqueles que nos trazem algo, sabe, monetário, né? Que a gente tem essa responsabilidade com eles. De que forma que a gente responde? É na mesma honra? É da mesma forma? É de imediato? Ou a gente negocia também? O que o Senhor quer é que a gente perceba esses detalhezinhos, para que a gente ajuste nosso foco. Porque apesar de ele ser espírito, ele nos tem como filhos. E nós somos o tipo de escravo da orelha furada, aquele que decidiu ficar com o Senhor e servi-lo até o fim. Ainda que mesmo que nós não fôssemos filhos, ele nos elegeu como filhos pela sua infinita misericórdia, mas ainda assim nos vale muito ser servos dele.
porque Ele nos dá muito mais do que a gente pede ou pensa. Mas será que a gente tem mais temor aos homens do que ao Senhor? Será que é mais fácil responder a um homem que me pede algo do que ao Senhor quando Ele fala algo no meu coração? Ou não? Ou o meu temor está alinhado, está ajustado? Se o Senhor me pede algo, eu peço sim uma confirmação para ter certeza, mas eu me movo, eu faço, eu vou. Porque existe o excessivamente prudente, há os temperamentos que são assim, e está tudo bem, isso não é um defeito, amém? A questão é, você se move ou não? Porque quando seu chefe pede, a gente faz. Se um homem nos pede, a gente faz. Se nosso cônjuge nos pede, a gente faz. Hoje em dia, misericórdia de Jesus, existem pais escravos de filhos. E se os filhos pedem, eles se rasgam e fazem. Mas o Senhor pede e não faz. Entende? Se você viu alguma necessidade na casa, nós somos uma família, amém? Todos aqui somos parte desse corpo. Se você já viu as necessidades que tem na casa, diante dos departamentos, para servir uns aos outros, até pelo crescimento que o Senhor vai trazer, precisa servos, precisa pessoas que queiram abraçar e servir ao Senhor. Se o Senhor já falou com você, mesmo você não sabendo fazer o que precisa muitas vezes, mas se o Senhor já tocou no seu coração para abraçar, para servir, qual tem sido a sua resposta? Você ainda está apenas esperando sentir para fazer? Você está ainda negociando com o Senhor? Porque nós precisamos. A seara precisa, como ontem nós celebramos juntos, amém? Pois é, nós precisamos, nada se faz sozinho. Continuando ali, mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos teu nome? Vocês se desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês perguntam, de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês os contaminaram dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como estas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse sentido, nessa comparação sobre o que a gente traz e faz, não só aqui dentro do ministério e na comunidade, mas tudo que você faz relacionado ao Senhor. Se alguém te pede uma ajuda, se alguém te pede uma doação, se alguém te pede algo que você sabe que é o Senhor te tocando, é o Senhor querendo te usar onde você está, qual é a disposição do teu coração? Você pega ali o que sobra, aquele alimento que está quase vencendo, às vezes, se é que consegue trazer, se é que isso é uma prioridade para você, nós temos aqui na Santa Ceia, a gente sempre encolhe alimentos. Isso é uma prioridade para você? Você lembra no seu coração? Nesse dia, nós estamos ali não só ceando e celebrando a memória que ele fez por nós, mas também é algo que eu trago para ajudar famílias que precisam? Ou quando para o Senhor eu faço assim um de qualquer jeito, tá bom? Quando você é chamado a servir e a trabalhar, você é o primeiro a chegar? Você se programa para vir mais cedo? Porque geralmente as escalas são uma vez na semana. Isso é uma semana que você separa para o Senhor? É um final de semana que você separa para estar aqui priorizando, fazendo o seu melhor? Ou você vem na loucuragem no meio da correria, só vou lá, faço assim, tá bom. Todos nós temos que ter essa consciência, óbvio, precisa ser dito. Por quê? Porque é para o Senhor, não é para homens. A não ser que você tema mais do que o homem está falando a teu respeito do que ao Senhor. Mas nós devemos temer ao Senhor, ao Espírito Santo, que sabe como você está lá na sua casa desde que você se propôs para essa escala, para esse serviço, para as coisas do Senhor, seja dentro das quatro paredes ou fora. Não é sobre nós, é justamente sobre Ele. É justamente o Pai que quer hoje alinhar o nosso foco, porque Ele nos vê, Ele nos observa, e Ele sabe do desejo do nosso coração em fazer o melhor. Ele sabe que cada um que está aqui, podendo estar em qualquer outro lugar, aqueles que estão acompanhando na live, podendo fazer qualquer outra coisa, Ele sabe que vocês querem, que nós queremos dar o melhor para o Senhor. Mas esses detalhes, a gente tem consciência disso, que são como sacrifícios aleijados de qualquer jeito para as coisas do Senhor? Isso está claro no nosso coração e na nossa mente?
Ou a gente realmente acha que tem alguma desculpa de fazer de qualquer jeito e dizer, mas o Senhor conhece meu coração. Pois é, Ele conhece, Ele sabe que tu quer fazer o melhor. Mas a forma que tu está entregando é o teu melhor? Tu realmente está buscando o teu melhor naquilo que tu decidiu servir ao Senhor? Não é só, tem que ter o espiritual, tem que ter o relacionamento com Ele, tem que ter as coisas do Senhor. Mas no que cabe a nós, seres humanos, nós que estamos aqui hoje, nós estamos fazendo o nosso melhor? Da mesma forma que a gente faz amanhã, chegando no horário, no nosso serviço, uniformizado, certinho. Tem confraternização da empresa, tem coisas da empresa, a gente vai, a gente participa, a gente não falta, a gente está lá. E quando é para as coisas do Senhor, será que eu já... se der, deu, se não der, não deu. Eu vou a hora que der, o Senhor sabe, é assim, amém. Ele é nosso Deus e Senhor. Ele não é nosso Pai. E quando Ele vê todo o cuidado e honra e zelo que nós temos pelas coisas lá fora, e o desleixo que, infelizmente, às vezes nós temos nas coisas aqui dentro com Ele, e não é só sobre essas quatro paredes, todo lugar onde você vai, você dá testemunho dele. As pessoas olham para você como um cristão que representa o Senhor. E se nós estamos o representando de forma desleixada, nós somos o primeiro a trazer contenda e intriga no nosso trabalho, na nossa família. Nós somos os primeiros a ser os mais queixosos, aqueles mais intriguentos, aqueles que reclamam de tudo. Sendo que nós deveríamos chegar com gratidão, com amor, com leveza, a gente já chega aos céus na vida. Eles pensam, poxa, você é um crente, capaz de ter essa vida para mim? Entre essa vida, eu fico na minha, que pelo menos eu bebo, eu saio, eu faço bagunça. Você é crente para quê? Só reclama, sempre desanimado, sempre triste? Sim, vida de crente tem as suas lutas. Só que a gente nunca termina uma frase de que estou passando isso, poxa, aconteceu isso lá em casa, está difícil, mas eu creio no Senhor que eu sirvo, como ontem nós estávamos conversando, né, Michael? E o Michael ali naquela esperança, naquela fé, declarando, pois é, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que Ele faz. É sobre isso. Nós lembramos desse zelo, porque nós estamos representando o Pai, de terminar lembrando as pessoas que apesar das situações difíceis, que nós em Cristo também passamos, até para que elas não venham achando que aqui é um mar de gelatina, mas que elas saibam que nós vivemos pela fé. A nossa fé nos move. A certeza que há um Deus que controla e cuida de todas as coisas é maior. Isso é importante para nós, porque o Senhor conhece o coração de cada um aqui. Ele sabe que nós queremos honrá-lo, o quanto nós o amamos. Mas às vezes precisa de ajustes na nossa postura, amém? Precisa de ajustes, às vezes, no nosso foco. Continuando ali, vão em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês. Mas por que Ele atenderia uma vez que apresentam esse tipo de oferta, diz o Senhor dos Exércitos? Às vezes a gente não está vivendo aquilo que nós acreditamos ser o nosso tempo e momento, justamente pelo nosso desleixo com as coisas do Senhor. Justamente pela nossa prioridade equivocada, distorcida, desajustada. Todos nós aqui temos na nossa correria, né? A gente sempre fala, na correria, a gente também tem as nossas correrias. Mas a questão é, quando é uma prioridade, seja a correria que for, você chega para a pessoa e fala assim, ó, eu tenho esse compromisso, me desculpa. Eu só posso a partir de tal hora porque eu tenho esse compromisso, me desculpa, mas isso é importante para mim. Quando que as pessoas à sua volta vão te ver sendo um crente tão convicto da sua fé em Deus, uma pessoa tão que realmente segue os exemplos de Cristo, que o ama de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a sua força, ouvirem isso de você, olha, eu posso, mas só aqui, porque eu tenho isso aqui é importante para mim. Eu só pego o serviço depois de tal hora, porque eu tenho meu tempo, eu tenho minha prioridade em casa, eu não faço antes. O meu final de semana é assim, 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 porque eu tenho as minhas prioridades e os meus compromissos. Quando que as pessoas à nossa volta vão ver a gente com esse coração?
porque elas vão ser atraídas por isso. Elas vão entender, nossa, olha só, isso queima no coração dele, olha só que diferença. Eu nunca vi uma pessoa tão comprometida assim com as coisas do Senhor. E isso vai atraí-las, porque isso vai fazer nós termos vistos diferentes. Não é mais só uma coisa que eu vou se der, mas realmente eu tenho como uma lista de prioridade, assim como meus inúmeros compromissos durante a semana. Continuando ali, quem dera um de vocês fechassem as portas do templo para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas, contudo meu nome é honrado de manhã até a noite por pessoas de outras nações. Em todo mundo oferecem incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes, o que nos falta, justamente para desenvolver aquele sonho que o Senhor já disse que você vai viver, as palavras liberadas sobre você, é só esse ajuste de posicionamento. Por quê? Eu costumo dizer mesmo que tem pessoas que hoje estão afastadas do caminho do Senhor, não estão aqui aos domingos, mas a postura delas de serem amáveis, de serem respeitosas, de serem encorajadoras, de se oferecerem para ajudar os irmãos, de serem sempre generosas, observadoras, sempre auxiliadoras, elas às vezes dão mais testemunho do que às vezes aquele que apenas é crente, que apenas se move como crente. Um exemplo disso é o meu cunhado mais velho. Eu sempre falo, o James é muito crente. E eu creio em nome de Jesus que ele vai voltar para os caminhos do Senhor, porque o coração dele é de um cristão. Ele tem um coração muito em Deus. Então, a gente sabe que, às vezes, as pessoas nos olham e pensam assim, poxa, aquele irmão lá, ó, nem fala que é cristão, mas olha a postura dele. Ele chega amável, ele chega auxiliando todo mundo, ele sempre tem uma palavra de encorajamento, ele é querido, ele está sempre auxiliando, ele é o primeiro a chegar, o último a sair. A gente não precisa ficar pedindo as coisas para ele, ele é proativo. Essas coisas o Senhor mostra que há pessoas, às vezes, dando mais testemunho do seu amor e da sua graça, do Pai que nós conhecemos, do que nós que estamos aqui sempre aprendendo da palavra do Senhor. Mas nós precisamos ajustar a nossa motivação no nosso coração, de não ser mais a crença, apenas a afirmação de uma história que a gente escutou há muito tempo e reproduz até hoje, mas a fé. A fé que nos faz nos mover, mesmo quando não gostamos, quando não estamos afim, quando teve lutas e desavenças, quando não foi legal, quando desceu mesmo angustiado, quando não foi o que eu esperava ouvir, não foi da forma que eu imaginei, mas eu me movo por fé e por propósito. Se é isso que Deus espera de mim, eu não estou com a menor vontade, mas eu vou lá servir de todo o coração. O louvor está aí, ó, 2 dias direto, né? Para honra e glória do nome do Senhor. Vieram na sexta ensaiar mesmo cansados, e estão aí servindo com amor ao Senhor. Às vezes as pessoas acham que para nós, a gente sempre está afim. Às vezes nem nós estamos afim. Nós temos os nossos momentos, as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas nós nos movemos por fé, por propósito, por obediência. Por isso que quando a gente vê, depois de um ano, os frutos do Senhor, as famílias sendo transformadas, as mudanças acontecendo, isso nos alegra. Tudo que a gente passou no secreto, que às vezes a gente não compartilhou e foi doloroso para nós vemos os frutos, nós vemos o resultado, e isso vale a pena. Então, se nós esperarmos nos mover só quando é favorável, quando eu sinto, quando eu acho, a gente vai deixar de viver muitas experiências tremendas no Senhor. E Ele só ajusta o nosso foco porque Ele quer realmente que a gente viva tudo aquilo que Ele tem colocado no nosso coração. Ele tem grandes sonhos e realizações para cada um aqui. Por isso que eu disse, o que eu estou trazendo aqui nesse texto não é literal, não é pesado como está ali. São apenas exemplos para nós trazermos para o nosso dia a dia de alinhamento de foco, alinhamento, ajustes necessários para que esse novo tempo seja na prática, seja vivido, vivenciado por cada um aqui, e não apenas por um ou dois.
Porque às vezes a gente perece por falta de conhecimento, falta de entendimento mesmo, daquele óbvio que precisa ser relembrado. Amém? Mas vocês com suas ações, continuando aí no versículo 12, mas vocês com suas ações desonram meu nome ao trazer alimentos desprezíveis. Declaram que não há nada de errado em contaminar a mesa do Senhor. Dizem, é difícil demais servir ao Senhor. E desprezam as minhas ordens, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês trazem como ofertas animais roubados, aleijados e doentes. Acaso devo aceitar das suas mãos esse tipo de oferta, diz o Senhor? É difícil lidar com pessoas? Claro que é. Mesmo que você não trabalhe, você não trabalhe fora, não esteja em nenhum departamento, você tem uma família, amém? Desde que você nasceu até aqui. Foi fácil? É fácil conviver? Não é fácil conviver. Lidar com pessoas é difícil mesmo. Mas a graça de Deus na nossa vida é justamente as nossas diferenças. Todo mundo igual eu, todo mundo igual o Gilvan, igual o pastor Thiago. Não tem graça. Ninguém agregar na vida de ninguém. Que o que nos faz crescer as nossas diferenças. Depois o Senhor entrou no meu coração, a partir do com o Gilvan, que é totalmente o oposto de mim em muitas coisas. É necessário, é belo, é bom, é doloroso, às vezes é desafiador, ferro se a ferro, mas é necessário. Você não cresce se você fica no quadradinho de conviver só com os irmãozinhos que você se dá bem, porque falam aquilo que te convém. Isso não nos traz crescimento, porque o que nos estica, tem uma pastora que fala para mim assim, tem lá as mulheres que me esticam e aquelas que me consolam. E é assim. Tem pessoas que vão te esticar mesmo, vão dizer, vamos lá, irmão, dá para fazer mais, dá para fazer melhor, dá para diferente, dá para ir além. Eu creio em ti, eu confio no teu potencial. Mas às vezes é bom escutar que tu tem que melhorar ainda, que tu tem que fazer alguma coisa diferente, não é? A gente quer ouvir só que tá tudo bem, deixa assim. Mas quando tu olha o potencial de uma pessoa e tu sabe assim, o cara tem um potencial enorme para ir além, eu quero te ver além. Mas às vezes a pessoa só quer ficar como está, e está tudo bem. Só que nos lugares que o Senhor vai nos levar, precisamos ir além, amém? Não é só sobre nós, é sobre cada um aqui. Nós precisamos nos desafiar, nós precisamos ir além. Além de tudo aquilo que a gente já foi até aqui, a questão, às vezes, não é as nossas dificuldades, é nos conformar com elas. Nos conformar, eu só consigo estar aqui. Não me pede mais porque não dá. Eu não consigo mais tempo do que isso. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não consigo servir em 2 departamentos. Não consigo ajudar no meio do culto. Não consigo, sei lá, servir no bazar uma vez por mês. Não consigo muita coisa. Gente, você consegue, todos nós temos potencial. A questão é, não se conforme. Dê um passo de cada vez. Ninguém está pedindo para ninguém aqui. Nós não somos um império de segunda a segunda. Nós temos 2 remos que são o estudo na terça, a oração na quinta e o culto no domingo. E as atividades programadas de sábado. Mas eu tenho certeza que vocês, cada um aqui consegue mais. E cada um aqui conseguiria agregar em todos os departamentos, porque vocês têm muito de Deus para transbordar, para passar, para transferir, para que as pessoas conheçam o potencial de cada um. Não é só sobre um trabalho, é sobre o meu lugar no reino. Aquilo que o Senhor me confiou, e faz tempo que Ele fala ao coração, e você ainda está procrastinando. Mas se fosse o teu chefe, você já teria feito. Mas porque o nosso Deus é um Deus bom, um Deus de amor, mas Ele não deixou de ser Senhor. Ele espera de todos nós algo. E eu não estou falando isso aqui porque eu quero que vocês trabalhem. Mas eu quero ter a alegria de ver vocês desenvolvidos em cada um do seu potencial. Naquilo que o Senhor colocou no coração de vocês, seja o que for. Nós estamos aqui como plataforma para desenvolver cada um de vocês. Mas se esses focos não estiverem alinhados, porque é difícil trabalhar com pessoas, porque é difícil servir ao Senhor. Na nossa família, quando nós crescemos, não tinha regras. Não tinha, pelo menos, eu já tenho quase 40. Na minha infância,
Se meu pai só olhasse, já era um misericórdia de Jesus, um rebuliço. Toda casa tem regras, nossos pais têm regras, nós temos regras. Para lidar com os nossos parentes, nós sabemos das regras. Daquilo que tu não pode falar, daquilo que tu não pode pegar, daquilo que tu não pode fazer. No nosso trabalho, tem uma infinidade de regras. A Tupi mesmo é campeã, né? Tem plaquinha de tudo lá, de tudo, não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê, né? Então, por que que quando nós temos que conviver em unidade com os irmãos, a gente acha difícil ter regras? E as regras aqui não são estabelecidas pela FAIB. As regras aqui estão estabelecidas aqui. A gente é chamado a servir em amor. Se tem um débito que eu tenho com cada um aqui, é o amor. É isso que o Senhor fala. Se você deve algo para alguém, é o amor. Você deve tratar todos em amor. Mas nós somos chamados a conviver, a amar, a servir. Nós, pelo lugar que nós estamos, a corrigir, a exortar. Não é fácil conviver, mas nós precisamos. Nós somos um corpo, e quando o corpo não é bem ajustado, quando cada um não assume aquilo que o Senhor tem falado ao coração de vocês, sobrecarrega os demais. E nem só por isso, mas para os lugares que todos nós estamos vendo que o Senhor está nos conduzindo, não iremos. Só nós. Entende? Eu tenho certeza que você quer fazer parte desse início. Você, não sei quem daqui foi naquele treinamento, quando a gente esteve lá no antigo ministério ainda sobre os voluntários, a menina que deu o treinamento, hoje ela cuida de 1.000 e poucos voluntários. É como se ela fosse a líder ali, a coordenadora dos nossos acolhedores aqui, do pessoal que serve durante o culto. Só que quando ela começou, eram, sei lá, 12 pessoas, eu acho que começou o alcance. Era uma igreja com 12 pessoas, hoje ela é responsável por 1.000 e poucas pessoas. O nosso sim, aquilo que o Senhor tem queimado no nosso coração, nos leva a esses lugares. Mas exige de nós compromisso, prioridade, renúncia, referência, testemunho, honra, respeito. E nós conseguimos fazer isso em todo lugar que a gente vai. Mas aqui a gente acha que tem que ser um lugar de povo perfeito, onde ou é do meu jeito eu não faço, e se eu tiver que lidar com alguma diferençazinha, eu estou saindo fora. Só que teu voluntariado, eu tenho compromisso com o próprio Deus, não é com os pastores e com os líderes. Você dá a sua palavra a eles, mas é ao Senhor que nós estamos falhando. É a Ele que nós estamos fazendo de qualquer jeito. E esperando resultados perfeitos. Porque a colheita, eu quero zerado 100%. Eu quero a melhor colheita. Mas os meus sacrifícios, as minhas ofertas ao Senhor, e aquilo que o Senhor tem me pedido, é o que dá. Não me custa nada. Esses ajustes que o Senhor trouxe para nós, é justamente para que a gente consiga alcançar. Sair apenas do desejo, do anseio, mas ter acesso, vivência, naquilo que a gente tem esperado até agora. E para finalizar ali, maldito seja o trapaceiro que promete um carneiro forte do seu rebanho, mas depois sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temido entre as nações. Às vezes a gente é levado a achar que realmente, para mim, ter algo do Senhor, eu preciso fazer votos, eu preciso fazer promessas, eu preciso dizer, te dou 5 para tu me dar 10. Eu preciso dizer, te dou 100 para tu me dar 1.000. Mas nós não somos assim, nós não precisamos disso. A palavra dele diz, seja a tua palavra sim, sim, não, não. Tem desejo de honrar o Senhor, de crescer nas finanças, de transbordar naquilo que o Senhor tem para ti? Seja fiel aos princípios, para de negociar. Para de fazer o mês que dá, para de fazer se dá e o que dá. Seja fiel, está escrito ali. A 10ª parte é dele, devolva o que é dele. Gere sementes, não daquilo que te sobra, mas daquilo que ele te pede. Faça te custar algo mesmo. Como eu ministrei a última vez, que seja 100 por 1. A multiplicação vem a partir daquele 1, daquela renúncia, daquela
obediência ao teu coração daquilo que ele tem falado para você fazer, pela comunidade, pelas pessoas à tua volta. Porque às vezes nem sempre quer dizer que você tem que semear aqui. Muitas vezes vai ser alguém que ele vai te direcionar. Mas essas sementes lançadas que multiplicam e que faz você receber tudo que você recebe. Quando eu testemunho para vocês aqui o que eu ganho, não é para me achar melhor do que alguém, mas eu semeio muito. Sempre que eu posso, eu semeio. Já semeei muito na minha vida também. E hoje eu sei que são colheitas, porque eu hoje em dia não tenho a mesma disposição que eu tinha antes. Mas sempre que eu tive a oportunidade, em todo o tempo, eu sempre fiz. E hoje eu colho aquilo que eu semei. Não é mérito meu, eu sou obediente àquilo que eu conheço da palavra. E de mim mesma eu não podia fazer nada. Mas a partir da minha obediência aos princípios e viver pela fé como eu vivo, porque às vezes custou coisas que eu queria, às vezes, para mim, hoje eu recebo até o que eu não peço. Entende? O Senhor tem muito mais para nós. Seja a sua palavra se ensina ou não, você quer algo do Senhor, peça de todo o coração como filho que você é, crendo que Ele vai te trazer, mas se autoexamine. Se autoexamine se o que você tem vivido no Senhor hoje tem realmente, ele está realmente alinhado com a palavra. Porque a nossa renúncia é a mesma para todos, cada um na sua medida. Mas nós temos um padrão a seguir ainda, e é o mesmo. Ele não relativizou. Ele não depende para quem, depende para qual, é o mesmo para todos. E justamente isso vai nos fazer trazer, vai nos fazer acessar aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Eu queria ler com vocês um pouquinho aqui, só para finalizar. Ali em Atos 7, que é o testemunho de Estevão diante do conselho. Para que a gente encerre hoje vendo o exemplo de um homem que literalmente, claro, na sua medida, fez aquilo que o Senhor fez. Porque ele foi com ousadia, ele serviu, ele ministrou a pessoas, ele deu o seu sim, ele fez o que o Senhor queimou no coração dele para fazer, e na hora qual ele estava sendo apedrejado por aqueles que ele estava ali ensinando, o que ele fez? Senhor, não impute a eles esse pecado. Não impute a eles esse pecado. O que bastava para ele estar cumprindo a vontade do Senhor para ele, aquilo que ele colocou no coração dele, assim como nós temos no nosso coração. Ele não esperou um chefe, ele correspondeu ao Senhor em espírito e ficou e se alegrou, descansou em paz por ter vivido, por ter feito aquilo que o Senhor lhe pediu para fazer até o fim. Isso lhe custou a vida. E hoje, se você trabalha ou você está num lugar, numa família, num ambiente, seja o que for, nós nem a nossa opinião damos para não gerar discussão na família. Esses caras morriam por isso, mas não deixavam de se posicionar. E isso não quer dizer que a gente vai sair batendo boca por aí, mas que a gente tem a nossa opinião em Cristo, e as pessoas precisam saber a quem nós representamos, isso elas precisam. O testemunho de Estevão diante do conselho. Então o sumo sacerdote lhe perguntou: essas acusações são verdadeiras? Estevão respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu ao nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, antes dele se estabelecer em Harã. Ele disse: deixe sua terra natal e seus parentes e vá para a terra que lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e morou em Harã, até seu pai morrer. Depois, Deus o trouxe aqui para a terra onde vocês agora vivem, mas Deus não lhe deu herança alguma aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Contudo, prometeu que a terra toda pertenceria a Abraão e seus descendentes, embora ele ainda não tivesse filhos. Disse-lhe também que seus descendentes viveriam numa terra estrangeira, onde seriam escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas Deus disse: eu castigarei a nação que os escravizar e por fim sairão dali e me adorarão neste lugar. Se a gente vive por crença, tu já para de seguir Deus aqui? Porque olha o testemunho dos caras.
ele fala para Abraão ir para uma terra, para uma parentela, uma terra que ele vai mostrar. Chega lá, ele fala assim, olha, eu vou te dar essas terras, mas aos teus descendentes. Abraão, ali em si, ele não teve nada ali, como ele falou, né? Não deu ali nenhum pé, mas ele falou que os seus descendentes teriam, mas nem filho ele tinha. Depois ele falou assim, olha, e eu vou te mandar para uma terra que tu ainda vai ser escravizado. Esse tipo de palavra de Deus, de promessa de Deus, se você recebesse, você continuaria por fé vivendo e adorando ao Senhor? Se nós vivemos por crença, nós não aceitamos esses momentos. Nós queremos apenas as partes que falam das bênçãos e das glórias que a gente espera. Mas aqui a gente está vendo o Senhor falar de várias coisas que vão acontecer aos grandes homens de Deus. Eles tiveram fé, eles confiaram. Mas ouvir essas palavras que não nos trazem aquilo que a gente espera, hoje em dia é um desafio. Hoje em dia fazem muitos não querer mais aquilo que o Senhor tem para nós. E ali ele destrincha toda a história ali de Israel, né? E por que eu comecei com ela? Para que a gente veja que ele é uma pessoa que conhecia muito bem da palavra de Deus. Se nós vamos ajustar o nosso foco para viver aquilo que tem queimado no nosso coração e corresponder ao Senhor, o quanto da palavra de Deus nós temos em nós para acessar esses lugares. Se você estiver num lugar e ser questionado sobre uma dúvida da palavra, porque a palavra ela tem conselhos para todas as áreas. Você, mesmo que você não saiba onde está o versículo, mas você conhece a palavra, você sabe sobre qualquer pessoa, sobre qualquer assunto. Você está preparado para esses lugares, começando pela nossa casa, começando por nós mesmos, começando pela nossa familiar, pelo nosso trabalho? Nós precisamos ter esse conhecimento íntimo e profundo nela, para que a gente realmente possa ver tudo aquilo que tem para nós, Deus tem para nós, amém? Não vai ser com conhecimento humano, com chat GPT, não vai ser com pregação de 1 minuto na internet, vai ser o quanto você sabe meditando na sua palavra revelada todos os dias através do Espírito Santo. Se você tem buscado viver as coisas do Senhor, comece por aí. A tua relação com Ele. E como até foi colocado ali no grupo hoje, né? Nós temos que fazer as coisas para o Senhor, orar, jejuar e ler a palavra, porque nós o amamos. Porque quando nós nos conhecemos, nos tornamos um com Ele. Porque Ele fala que a nossa relação com Ele é comparada ao homem e à mulher. Eu não caso com o Gilvan para ver Ele só quando eu quero. Eu não caso com Ele para conviver só quando me dá vontade. Ou para as coisas que eu preciso pedir e sair fora quando não me convém. Casamento, você sabe, quando você casa, acabou-se. Convive, resolve, fica ali, não tem para onde correr. A questão é que cada um tem o seu papel, o Senhor faz o dele, mas Ele espera o nosso. Se você ainda vive na ignorância de achar que algo vai cair do céu para você, só porque você se intitula crente, saiba hoje que a menos que nós assumamos um compromisso cristão com o Senhor, de termos um modelo de Cristo nas nossas vidas e no nosso dia a dia, isso não vai passar de mais uma história, a qual nós acreditamos, e naquele grande dia a gente já sabe o final, ainda que a gente está apostando o final. Essa relação com o Senhor era pontual para nós, para que a gente comece esse novo ciclo com o nosso olhar, o nosso foco, a nossa mente, o nosso coração ajustados, amém? Quantos aqui tem algo da parte do Senhor queimando no seu coração? Quantos aqui já receberam uma palavra da parte do Senhor? Se quiser subir, louvor, pode subir. Aqueles que já ouviram algo do Senhor, isso nos motiva a estar aqui todos os dias. Isso nos motiva a buscar o Senhor todos os dias. Mas toda palavra liberada do Senhor para nós, ela é condicionada. Ela não vem apenas pelo simples fato de Deus é Deus. Ele é Deus, mas Ele responde respostas. A partir do momento que nós nos comprometemos e aceitamos Jesus de todo o coração, não é aquela oração emocionada que nós fizemos aqui. Até esqueci, mas tinha um versículo que eu não sei onde que ele fala que exatamente desse momento que tu aceita Jesus, é justamente o momento ao qual tu começa a obedecê-lo.
Quando nós nos tornamos um com Ele, quando nós estamos em Cristo, nós começamos a obedecê-lo. Então, o start não começa quando você vem aqui e faz uma oração. O start começa quando você entende, eu preciso obedecê-lo. Há uma instrução para mim, há um modelo de Jesus para mim seguir. Não é apenas, às vezes na tua vida é assim, você escolhe só o que você gosta de fazer, mas a vida em Cristo não é assim. Ela tem um padrão e um padrão alto padrão, que é Jesus. E nós não conseguimos sozinhos fazê-lo, segui-lo, mas é isso que o Espírito Santo faz, a sua graça. Nos capacita a consegui-lo. O Espírito Santo nos conduz ao que nós precisamos, nas nossas pautas. Amém? Vamos ficar de pé? Todos nós, quando vira o ano, a gente quer começar novos propósitos, novos votos, novos sonhos e projetos. Hoje é o primeiro culto do segundo ano da FAI. É o primeiro. E o que o Senhor colocou no nosso coração é justamente isso. Esse alinhamento para que a gente comece esse tempo novo. Por isso, se você está aqui hoje e você quer fazer parte desse novo tempo, parte desse novo propósito, parte desse novo processo que nós vamos passar de amar, servir e perdoar até o fim. Se você quer se comprometer com esse novo tempo, com esse novo propósito, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Por isso que eu não vou chamar todo mundo. Eu quero que venham aqueles que querem se comprometer com esse novo tempo. Aqueles que estão conosco hoje, realmente comprometidos com esse mesmo coração, com essa mesma visão. Eu quero que você venha aqui e dê essa resposta ao Senhor. Não só a nós, mas ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor, Ele responde respostas. Nós precisamos querer nos comprometer, nós precisamos querer estar com o Senhor, nós precisamos querer responder a chama do seu coração, responder. Muitos filhos pedem coisas ao Pai, mas poucos filhos perguntam, Pai, o que você quer? O que você quer, Senhor, de nós? O que o Senhor quer, Senhor, da Five? O que a Five pode contribuir hoje em Joinville, em Santa Catarina, no Brasil, nas nações? O que a Five pode fazer para transformar o Guanabara, Senhor?